Sindicato dos Empregados em Tinturaria de determinado município celebrou em 2018 acordo coletivo com uma tinturaria, na qual reconheceu-se a condição financeira difícil daquela empresa. E nesse acordo, que foi feito, o que aconteceu lá no acordo coletivo? Aceitou a redução do percentual do FGTS para 3%. Em regra, qual é o percentual de recursos do FGTS? 8%. E aí o acordo viu que a empresa estava mal, falou, tudo bem, então vamos fazer um acordo coletivo e durante 2 anos, ao invés de depositar 8%, vai depositar só 3%. Sobre o caso apresentado e de acordo com a previsão na CLT, assinale a alternativa correta. E aí, vamos, antes da gente ler as alternativas, lembrar de uma coisa. Quando a reforma trabalhista ela entrou em vigor, e agora estamos na questão 6, quando a reforma trabalhista entrou em vigor, o que começou a acontecer? Não sei se vocês se recordam que passou a existir o seguinte: prevalência do negociado sobre o legislado. O que é isso? Com a reforma trabalhista, foi incluído na CLT o artigo 611-A da CLT. Esse artigo é novo, incluído pela reforma, Percebam como a reforma trabalhista vem sendo cobrada em prova. Volta e meia eu venho falando com vocês com coisas, da reforma. E aí o que acontece? Esse artigo diz assim, um acordo coletivo e uma convenção coletiva, AC, acordo coletivo, CC, convenção coletiva. Então ele diz assim, o que está no acordo coletivo e na convenção prevalece sobre aquilo que está escrito na lei. Então, se o artigo 611-A da CLT, novo, foi criado, permitindo que o que está num acordo ou numa convenção coletiva disponha de forma diferente do que está na lei, a gente passou a ter a prevalência do negociado sobre o legislado. Só que pensa bem, se eu falo que um acordo e uma convenção podem dispor de forma diferente do que está na lei, eu falo para vocês, o diferente nem sempre é para melhor, diferente é diferente. A gente já viu em questões anteriores que o diferente, nem sempre é o melhor de todos, é diferente. Só que se a gente tem um artigo que fala que o acordo e a convenção podem dispor de forma diferente do que está na lei, se não trouxer limites para isso, você já viu que daqui a pouco eles vão rasgar a lei, a Constituição e tudo mais, vão pactuar o que quiserem. Então, o que eles fizeram? Isso daqui possui o quê? Limite. Aonde estão os limites? O próprio artigo 611-B de bola, que vem na sequência e também novo, ele vem trazendo limite, porque ele vem trazendo aquilo que é considerado objeto ilícito de um acordo coletivo ou de uma convenção coletiva. E por óbvio, quando a gente vê o que é objeto ilícito, a gente vê o que não pode ser mexido pelo acordo e a convenção. E a gente identifica muito aqui o conteúdo da própria Constituição. Porque quando a gente olha para o próprio artigo, ele repete muita coisa que está no comando constitucional. O que então o legislador quis dizer? Eu dou muito poder aos acordos e convenções, deixo o acordo e convenção pactuando diferente do que está na lei. Só que isso não é ilimitado. Eu não posso rasgar a Constituição, eu tenho limites. Alguns assuntos não podem ser tocados por acordo e convenção. Direitos não podem ser suprimidos, direitos não podem ser reduzidos, se eles estiverem dentro deste rol que precisa ser o quê? Respeitado. Pois bem, então vamos lá. O que aconteceu mesmo na nossa questão? Eles foram e fizeram um acordo coletivo e fizeram uma previsão que ao invés de recolher 8%, seriam recolhidos apenas o quê? 3% de FGTS. Só que FGTS está garantido na Constituição e está aqui, neste rol do 611-B, falando que não pode ser mexido, não pode ser reduzido, não pode ser suprimido nem por acordo, nem por convenção. Vamos para as alternativas, então. Letra A. É válido o acerto realizado, porque fruto de negociação coletiva, ao qual a reforma trabalhista conferiu força legal. B.
Somente se houver homologação do acordo coletivo pela Justiça do Trabalho é que ele terá validade em relação ao FGTS. Letra C. A cláusula normativa em questão é nula porque constitui objeto ilícito negociar percentual de FGTS. Ou letra D. A negociação acerca do FGTS exigiria que, ao menos, fosse pago metade do valor devido, o que não aconteceu no caso apresentado. Diante do que conversamos e das alternativas, qual a nossa alternativa correta? Letra C, não é isso? Quando a letra C diz assim, ó, a cláusula normativa em questão é nula, porque constitui objeto ilícito. E como é que você justifica que não pode mexer? Aonde que você vai encontrar isso? No artigo 611, B de bola, quando vem trazendo aquilo que não pode ser mexido, não pode ser alterado por um acordo ou convenção coletiva. Ok, queridos?